Olá, somos o grupo que irá apresentar o tema Impactos Ambientais das Termoelétricas. Nosso grupo conta com 5 participantes. Eu, Davi, a Heloísa, Janine, João e Rafael. Dando início à apresentação, irei contextualizar um pouco sobre o tema hidrelétricas. Falar o que elas são, o que fazem, como funcionam, quais os benefícios que elas podem trazer e algumas curiosidades sobre elas. Bom, a primeira pergunta que nós fazemos é o que são e o que fazem. As usinas termoelétricas ou termoelétricas são instalações industriais que possuem como principal objetivo a geração de energia elétrica a partir da energia térmica, resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Agora vamos entender um pouco como elas funcionam. Primeiramente, um aquecedor, através da queima de combustíveis, aquece uma caldeira com água, gerando vapor. A pressão desse vapor rotaciona uma turbina que gera energia cinética, que logo após será transformada em energia elétrica por um gerador. Esse esquema ele não conta com uma etapa do processo, que seria a fase que a energia passa pelos transformadores, transformando a sua tensão em níveis mais apropriados para o consumo. Por final, essa energia é distribuída para os consumidores. Quais os benefícios da termoelétrica, né? Elas podem ser construídas rapidamente para atender demandas emergenciais a médio e curto prazo. Ela também é uma boa opção para países carentes de outras fontes energéticas para gerar eletricidade. Outro benefício é que subprodutos podem ser utilizados como fonte de calor, como a palha de arroz e bagaços, lixões e produtos de aterros sanitários. Bom, elas também ocupam áreas pequenas quando comparadas com áreas ocupadas por outras usinas. Possuem altos níveis de produtividade e podem ser edificadas praticamente em qualquer lugar, inclusive próximo de centros urbanos, diminuindo o desperdício nas linhas de distribuição. Agora, algumas curiosidades sobre as termoelétricas. Bom, as termoelétricas, elas representam cerca de 70% da produção mundial, sendo a principal forma de produção de eletricidade no mundo atualmente. No Brasil, elas não ultrapassam 7,5% da produção nacional de eletricidade, visando que o uso no Brasil é predominantemente de usinas hidrelétricas, sendo que as termoelétricas atuam mais para abastecer as indústrias e como fonte de reserva em caso de crises energéticas. Elas são amplamente utilizadas pelos países desenvolvidos, o que acirra os debates nas conferências internacionais sobre recursos naturais e meio ambiente. Outra curiosidade é que a primeira central termoelétrica do Brasil foi inaugurada em 1883 em Campos do Goytacazes. Agora nós iremos falar um pouco sobre os impactos ambientais, já que já conhecemos todos os processos que acontecem nas usinas termoelétricas. Bom, por conta da crise hídrica pela qual passou o Brasil, se fez necessária a busca de outras fontes de energia além das hidrelétricas, que é a nossa principal fonte de obtenção de energia. Em meio a isso, a utilização da energia proveniente de usinas termoelétricas configurou-se como uma alternativa paliativa para esse problema, apesar de apresentar alguns impactos negativos à população, impactos esses que serão abordados agora. Primeiramente, nós iremos falar sobre os rejeitos gerados pelo processo de transformação de energia pelas termoelétricas. Bom, existem 3 tipos, são esses: gasoso, líquido e sólido. E como exemplo, nós temos do gasoso os gases produzidos pelo processo, que nós iremos falar um pouco mais para frente, líquido, água de resfriamento, que também será mais especificado, e o sólido são os materiais particulados. O primeiro, gasoso, ele é o principal, o
principal poluidor do meio ambiente. E ele é um dos causadores do efeito estufa, que influencia no aquecimento global. Bom, dos gases produzidos, nós temos os derivados do enxofre, o principal, o dióxido de enxofre, ou SO2, que é gerado durante a combustão, já que está presente no combustível durante o processo, e quando solto na atmosfera, o SO2 oxida e forma os sulfatos e as gotículas de ácido sulfúrico, que podem estar relacionados aos fenômenos da chuva ácida. Nós temos o derivado do carbono, o gás carbônico, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o carbono puro, que são gerados também na combustão, por meio da queima do carvão, e esses são os principais causadores da piora da qualidade do ar na região e o aumento do efeito estufa. E, por fim, nós temos os derivados do nitrogênio, o NOx. Esses são formados em casos particulares, dependendo da forma como acontece o processo de combustão. Ou seja, eles dependem da temperatura, do tipo de processo, do tipo de queimador das caldeiras e de outras ocasiões particulares desse processo. Esses óxidos de nitrogênio, eles são agentes principais na formação do chamado smog, que é um termo derivado das palavras smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina. E ele é um termo usado para descrever a poluição do ar visível, onde os materiais particulados também estão presentes. Além desse risco de poluição, o NOx pode também se juntar aos hidrocarbonetos, causando outro perigo, já que juntos eles formam os chamados compostos oxidantes. Bem, as termoelétricas, elas também podem fazer uso do gás natural, que além de ser menos poluente, é também matéria-prima para a indústria siderúrgica, para a indústria química, petroquímica e de fertilizantes. O problema do uso desse gás natural é que aqui no Brasil a produção ainda não é autossuficiente. E o Brasil ele não tem acordos políticos muito bons, o que dificulta o fornecimento da matéria, desse tipo de matéria por países da América do Sul. Bom, falando um pouco mais agora sobre as consequências das emissões desses gases tóxicos, né? Temos a ocasião do fenômeno chamado de chuva ácida, que ocorre basicamente quando esses gases emitidos pelas chaminés das usinas, né, se unem às partículas que já estão suspensas no ar, ou seja, partículas de oxigênio, partículas de hidrogênio ou mesmo de água. E essa união, ela acaba gerando assim um composto ou compostos ácidos, né, que a partir de eventos meteorológicos vem a precipitar, certo? Além disso, temos o fenômeno da inversão térmica, que ele pode ser explicado basicamente pelo impedimento da circulação natural dos ventos, ou seja, das massas de ar, né? Pela suspensão de uma camada espessa de gases poluentes, ou seja, essa camada densa de poluentes e de gases acaba impedindo essa movimentação natural. E por último, temos, né, a intensificação do efeito estufa. Passando agora para o próximo slide, a gente vai agora destacar outros dois fatores negativos desse tipo de usina, né? Que são o fato do custo final de obtenção dessa energia a partir de termoelétricas ser muito mais elevado do que, por exemplo, das usinas hidrelétricas, que são a forma de obtenção mais utilizada aqui no Brasil. Além disso, a gente tem o resfriamento das turbinas, das usinas, ser feito pela água de mares ou de rios, que acaba causando o aquecimento dessas águas. Pois ao passo que as águas resfriam as turbinas acabam por aquecer as águas, que ao serem devolvidas ao seu curso natural, devido a essa diferença de temperatura, né, interfere bruscamente no ecossistema aquático, podendo provocar a morte de organismos vivos, como, por exemplo, peixes, algas e outros micro-organismos fotossintetizantes. Passando agora para o próximo slide, né, a gente tem um método de avaliação desses impactos ambientais, que é a lista de controle. E aqui a gente colocou os principais impactos, né, que essa produção de energia
do efeito estufa, emissão de gases tóxicos à atmosfera, né, que já foi abordado, perturbação da biota aquática e morte de micro-organismos fotossintetizantes, por conta dessa diferença de ocasião da chuva ácida, alteração da qualidade da água marinha, né, também por conta desses dois fatores, a destruição da fauna e da flora, por conta da chuva ácida, e o aquecimento de recursos hídricos e diminuição da taxa de oxigênio dissolvido na água. Bom, visto todos esses impactos causados pelas usinas termoelétricas, eu vou falar um pouco sobre as medidas mitigadoras que visam diminuir os impactos. Alguns objetivos das medidas mitigadoras, eles podem ser divididos em 4 tipos. Uma medida mitigadora preventiva, corretiva, compensatória e potencializadora. A preventiva, ela tem o objetivo de reduzir ou eliminar situações que possam causar prejuízos ao meio ambiente. A corretiva suaviza os efeitos de um impacto negativo identificado através de ações de controle para anular o fato que gerou esse impacto. A compensatória visa repor bens socioambientais perdidos em decorrência de ações diretas e indiretas do empreendimento. E a potencializadora, ela supervaloriza ou tira o melhor proveito do efeito de um impacto positivo decorrente direto ou indiretamente do empreendimento. Dentre essas medidas, eu vou trazer uma lista com os principais programas e ações que as usinas termoelétricas utilizam para minimizar os impactos negativos. E aqui estão eles. Controle de emissão de poeira na fase de implantação e operação de empreendimento, porque as medidas mitigadoras podem começar desde a fase de instalação da termoelétrica, e aqui tem alguns programas de monitoramento que podem ser feitos na operação da usina, que é o monitoramento da qualidade do ar no entorno do empreendimento, do lençol freático, o monitoramento qualitativo dos corpos d'água e recuperação de áreas que serão degradadas. Neste caso aqui, a recuperação de áreas, ela surge como uma medida mitigadora compensatória. E aí segue para outros métodos, outras medidas que podem ser tomadas. A comunicação social e educação ambiental, isso funciona como uma medida potencializadora. E aqui estão listadas outras medidas que é para melhorar o uso da tecnologia, para melhorar o sistema de combustão e diminuir a emissão de gases, uso de tecnologia para reduzir a emissão de material particulado e reaproveitar o máximo a água de resfriamento. E eu acrescentei mais um item aqui, que é uma preferência por uso de gás natural ou biomassa ao invés de combustíveis fósseis. O que acontece? Há alguns estudos que defendem que o uso de bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, que são fontes renováveis, elas seriam uma forma de compensar, causando menos impacto na emissão de gases e gás carbônico. Porque quando cultiva quando cultiva a cana-de-açúcar e o arroz, essas culturas, no momento do seu crescimento, elas já capturam gás carbônico da atmosfera. Então, no momento que você queima isso na usina térmica, você devolve ao ambiente o carbono que já foi capturado, havendo, assim, uma compensação, diminuindo o impacto causado pelas emissões de gases. No próximo slide, eu vou falar um pouco, trouxe algumas reportagens e vou fazer um panorama delas com as atuais políticas do governo. Então, aqui são alguns contextos controversos, porque há pessoas e entidades que defendem o uso da usina termoelétrica, como e outras pessoas que defendem o uso de fontes renováveis. No caso aqui, a crise hídrica que vem acontecendo nos últimos anos, ela levou a discussão desse tema um pouco mais acirrado por conta de que a crise hídrica ela vem sendo recorrente e a termoelétrica ela era utilizada para compensar esses eventos. No caso, estão defendendo a usina termoelétrica como fonte inflexível
sendo uma fonte de energia adotada para garantir a segurança energética do país. No próximo slide, eu trouxe outra reportagem do canal Energia, cujo presidente da Associação Brasileira defende a aposta em fontes perenes de origem térmica, como usinas nucleares e a gás, para dar garantia ao sistema que as fontes solar e eólica não conseguem. E isso é para suprir essa necessidade de energia frente a essa demanda que está acontecendo e também em vista à crise hídrica. Outra notícia que eu trouxe já é uma opinião diferente, que defende o uso de energias renováveis e fala da questão do planejamento energético, optando por uma verdadeira alternativa que não cause tantos impactos. É uma notícia do Correio Brasiliense. E, por último, eu trouxe o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que faz vários estudos e tem se dedicado para avaliar alternativas que permitam o país crescer e alcançar uma matriz livre de combustíveis fósseis, fez uma nota em relação à medida provisória desse ano que visa privatizar a Eletrobras. No caso, essa medida provisória acaba incentivando a implantação de usinas termoelétricas. Como a gente pode ver no próximo slide, eu fiz um recorte do texto em que cita o seguinte: a transição energética baseada no gás natural é prejudicial por ocupar recursos de infraestrutura e de demanda energética que poderiam ser direcionados para fontes renováveis. Nesse sentido, a obrigatoriedade da contratação de usinas termoelétricas inflexíveis é passível de questionamentos técnicos, ambientais e econômicos. Então, em vista de tudo que a gente viu aqui em relação aos impactos ambientais, apesar de haver medidas mitigadoras que visam reduzir esses impactos, ainda é questionável a implantação e a contratação de usinas termoelétricas inflexíveis como matriz energética do Brasil. Bom, meu nome é João. Vou falar rapidamente aqui sobre as termoelétricas no Brasil. O Brasil, em comparação aos outros países, ele até que está numa situação muito baixa, né? Aqui, esse ranking é o ranking de geração térmica no mundo, né? E quem lidera este ranking é a China. Esse foi feito em 2017 e tem participação de 28,1%, né? Seguido depois de Estados Unidos, Índia e Japão. O Brasil ocupa a 26ª posição, com 0,6% de participação. Neste próximo slide, né, a gente percebe-se que estes países eles utilizam vários tipos de materiais como fonte de energia. Tem o gás natural e o carvão. Aí você pode ver quais que é a porcentagem que esses países utilizam estes recursos. Já no outro slide, você pode ver que o Brasil ele tem vários tipos de fontes de energia, sendo que a hidráulica é o que também lidera neste ranking, com 63,5% de participação, pesquisa feita no ano de 2019. Já a energia térmica, você pode ver no próximo slide, que ela tem uma participação de 15%. Já no outro slide, o Brasil é um mapa do Brasil, né, onde está tendo a distribuição de energia térmica. Cada pontinho preto é o que representa uma usina termoelétrica. Conforme a maior a área desse ponto preto, maior é produzida energia. Já no próximo slide, você pode ver que o Brasil ele é regido por normas e leis. E quem lidera tudo isso aí é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a famosa ANEEL.
ela está vinculada com o Ministério de Minas e Energia e foi criada para regular esse setor elétrico do brasileiro, através dessas leis e decreto que estão nas suas telas. Já vou citar rapidamente para vocês algumas usinas térmicas aqui no Brasil. Por exemplo, essa aqui é de São Paulo, que é a usina Piratininga, que ela foi construída por conta da necessidade que teve nos anos de 1950, por conta da crise hídrica que teve. Ela foi construída perto das margens do canal Pinheiros, próximo ao reservatório Billings, e ela se chama Usina Termoelétrica Piratininga, e ela até desde 2000, ela vem progressivamente utilizando o gás natural como fonte de energia. Já a próxima usina é a usina de Cubatão. Você pode conhecer Cubatão dos estudos da geografia. Por conta da sua forte histórico de poluição de ar e geração. E essa geração térmica elétrica é mais uma fonte de emissão poluente atmosférico. Nessa região, essa termoelétrica ela utiliza a microbacia de balanço hídrico muito crítico, ou seja, ela usa a água ali da região, só que ali a microbacia que tem naquela região, a água está numa crise e possivelmente vai afetar muitos moradores daquela região. Isso segundo a Agência Nacional das Águas. Já no próximo slide, esta é a usina do Porto de Sergipe 1. Ela foi inaugurada recentemente, em 2020, né? E ela é a maior termoelétrica a gás natural da América Latina, aqui no Brasil. E diz o ministro Bento Albuquerque que o Porto de Sergipe é a maior e mais eficiente usina da América Latina, produzindo energia por menos da metade do custo médio de energia térmica produzido hoje no Brasil. Bom, através deste seminário que apresentamos para vocês, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre a termoelétrica, os seus impactos e o que vem causando aqui no mundo e aqui no Brasil. Obrigado, espero que tenham gostado. Tchau.